Bom, eu e a Raíssa vai falar sobre dispersões coloidais ou coloide. Eles consistem numa mistura na qual uma ou mais substância se encontra uniformemente disseminada ou dispersa em uma outra substância, sob a forma de pequenas partículas formada por agregados de molécula. Eles são compostos pelo dispersante e pelo disperso. O dispersante é equivalente ao solvente e o disperso é equivalente ao soluto. Na fase dispersa, a substância se encontra em menor quantidade e a fase dispersante, a substância se encontra em maior quantidade. Eles são classificados em soluções verdadeiras, dispersões coloidais e suspensões. As soluções são sistemas homogêneos de duas ou mais substâncias, onde as partículas elas são constituídas pelo soluto e pelo solvente. E as suas partículas possuem tamanho médio inferiores a 1 nanômetro e não são possíveis ser visualizadas em microscópio eletrônico. Devido também ao tamanho das partículas, não é possível você fazer a separação dos componentes que existem na solução, nem através de filtro, nem através da centrifugação. E com isso também não ocorre a sedimentação. Dispersões coloidais são misturas heterogêneas, onde o componente que se encontra em menor quantidade é a fase dispersa e o componente que se encontra em maior quantidade é a fase dispersante. Um exemplo que a gente tem no nosso cotidiano é do nevoeiro, onde a gente pode visualizar ele sobre a ação da luz, porque as gotículas da água no ar constituem a dispersão coloidal. Eles possuem dimensões médias que variam entre 1 e 1000 nanômetros e podem se sedimentar através da ultracentrifugação ou da floculação. Eles são observáveis com microscópicos ópticos e eletrônicos. As suspensões, elas são misturas também heterogêneas, que o componente se encontra em menor quantidade é a fase dispersa e o componente que se encontra em maior quantidade é a fase dispersante. Elas se apresentam através de turvações, onde é possível distinguir as partículas da fase dispersa a olho nu. Por exemplo, nas fumaças da chaminé, onde a gente consegue enxergar as névoas da cinza. As suas dimensões possuem tamanhos superiores a 1000 nanômetros. Elas se sedimentam através da gravidade e são observáveis a olho nu ou com microscópio óptico. Nessa tabela, a gente consegue observar alguns exemplos de coloide que ocorrem no nosso dia a dia. Ela mostra também a fase em que esse coloide vai estar, se é na fase dispersa ou na fase de dispersão. A gente tem alguns exemplos como neblina, fumaça, poeira, espuma de sabão, leite, maionese, tinta, vidro, entre outros, de acordo com o seu coloide e a fase em que ele se encontra. As interações entre as partículas coloidais vai depender da distância de separação e da quantidade de partículas coloidais dispersas, assim como as forças externas que vão influenciar na interação e na colisão dessas partículas, que vão adquirir carga elétrica na sua superfície quando elas forem expostas ou entrarem em contato com algum solvente polar através de diferentes mecanismos. Com isso, essas dispersões podem ocorrer através das interações repulsivas de dupla camada de carga, das interações atrativas de Van der Waals, das interações de efeito estérico e repulsivo da cadeia de polímero absorvido das partículas, das interações atrativas de polímero, das interações de moléculas e dissolvente e das interações hidrofóbicas. Vou falar um pouquinho sobre os sistemas coloidais. Nós temos como exemplo desse sistema o sol, o gel, a espuma, o detergente, a emulsão e microemulsão e o tratamento de água. O sol é um queloide constituído de partículas sólidas, finamente divididas, dispersas em um meio de dispersão, líquido, hidrossol, organossol ou aerossol. São atribuídos, segundo o meio de dispersão utilizado, água, solvente orgânico ou ar, respectivamente, e as dispersões coloidais mais concentradas formam sistemas mais viscosos, que são denominadas pastas, que é muito utilizado na indústria para a fabricação de creme dental.
O gel é um colóide no qual a interação do líquido com partículas muito finas induz o aumento da viscosidade e ela forma uma rede de partículas enfileiradas como um colar. Esses colóides, eles formam uma rede com natureza elástica e gelatinosa, que é usada na indústria para preparação de gelatina ou geleia de frutas, como você pode ver na foto. O sólido rígido, como o silica gel, né, é muito usado em embalagens como agente secante. E os géis podem contrair e eliminar o solvente cinerise. O sistema coloidal, que é a espuma, ela é constituída de bolhas de gás muito pequenas, dispersa em um meio líquido, como no caso da espuma de sabão. E em um meio sólido, é como no caso do poliestireno, que é o isopor que a gente conhece, que é bastante utilizado em artesanato. As proteínas, elas são bom estabilizantes para as espumas em alimentos, como a clara de ovo batida em neve, o marshmallow e o creme de chantilly. A estabilidade do processo que eu falei ali em cima, ela se dá a uma coalescência, que são bolhas que colidem uma com as outras e de encontro formam uma bolha maior. Por outro lado, ela pode causar danos em um tratamento de efluentes de abatedouro que não seja de uma boa qualidade, porque vai ter muito tecido de animal misturado com a correnteza desse efluente, tornando um tratamento ruim. Já os detergentes, eles são colóides de associação, e dessa associação das moléculas de detergente resultam as micélulas, agregados moleculares na faixa de tamanho dos colóides. Eles são usados principalmente para limpeza de cozinha, para lavar roupas e até no meio orgânico, como óleos lubrificantes de motores e em gasolina, que previnem respectivamente o acúmulo de resíduos de carvão nos pistões e o crescimento de gomas, polímeros no carburador. A emulsão e a microemulsão, ela é bastante usada na indústria de alimento. Elas são dispersões coloidais de um líquido em outro. Geralmente são estabilizadas por um terceiro componente tensoativo, no caso um emulsificante, que se localiza na interface entre as fases líquidas. Os emulsificantes mais usados podemos citar as proteínas, como a albumina, a caseína, as gomas, os sabões, detergentes, argilas e óxidos hidratados. Temos dois tipos de emulsão, depende da proporção das fases. Temos a água em óleo, com gotículas de água dispersas na fase contínua do óleo, e a gente também tem o óleo em água, que são gotículas de óleo dispersas em água. Ela é vastamente, né, a microemulsão utilizada na indústria, no caso da indústria farmacêutica para fabricação de cremes e na indústria, né, de outros tipos para fabricação de petróleo, com petróleo, lubrificantes e até asfalto. Na indústria de alimentos, ela é utilizada na maionese, no leite e na margarina. Então, ela está bem presente no nosso dia a dia, né? O leite e a margarina super presente no nosso café da manhã. E a maionese também, o pessoal consome bastante. Vamos lembrar sempre de consumir a maionese industrializada, para não evitarmos consumir a caseira, né? Correndo o risco da salmonela. Aqui, nessa microemulsão e na emulsão, ela também faz a coalescência, que eu expliquei no outro slide, e além das proporções da fase aquosa orgânica, a natureza hidrofóbica e hidrofílica do emulsificante determina também a formação de emulsão água-óleo e óleo-água, né, como eu citei. E esses diferentes fenômenos pode ocorrer a cremeação, né, que seria um creaming, que resulta na flutuação das gotas dispersas para a superfície da emulsão. E a coagulação das gotas, que causa a formação de agregados constituídos as gotas individuais, que também aumenta o. Já para o tratamento de água, o processo de floculação de partículas colodiais, argilominerais, são dispersas na água bruta dos mananciais, né, que chega até as estações de tratamento de esgoto da. E mais como uma consideração final, né, a química dos colóides, ela está bastante relacionada com o dia a dia do cidadão. E os sistemas colodiais tanto são encontrados na natureza, nos reinos mineral, vegetal e animal, como podem também ser sintetizados para o bem-estar do homem, na forma de bens de consumo e para processos industriais que proporcionam melhores condições de vida, como a gente viu, pasta de dente, detergente para lavar louça, margarina, leite e todas essas outras coisas.